Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de inspeção de equipamentos. Como todos bem sabem, meu nome é Rafael e hoje começaremos aqui a tratar sobre tratamento de água e inibidores de corrosão, certo? Essa matéria ela tem um foco específico, na parte de como a gente proceder com relação a tratamento de água, de diversos setores da indústria. E também trataremos aqui formas de se obter inibidores, dos agentes corrosivos. Então, inicialmente aqui, todos já sabem a minha forma, meu desenvolver da videoaula. Essa é uma apresentação de slides seguida de uma devida leitura com a explicação posteriormente. Então, vou mostrar aqui inicialmente aos senhores o planejamento desse módulo de aula. Temos aqui a primeira parte, que é a introdução, a segunda, que são grandezas importantes no tratamento de água, a terceira, que são as impurezas presentes na água bruta, a quarta, que é a qualidade e padrões de potabilidade de água potável, tratamentos primários, sistemas de água e refrigeração, tratamento de água para geradores de vapor, corrosão e, por fim, os inibidores de corrosão. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação. Conceitos fundamentais. 2/3 da superfície da Terra está coberta por água. Então, isso aí dispensa comentários. Nós sabemos que a maior parte do nosso planeta é coberto de água. A água é fundamental para a existência da vida e é um solvente universal. Dissolve praticamente todas as substâncias da crosta terrestre. Nem toda a água é igual. Nós já sabemos também. Bom, a água ela pode ser apresentada nos 3 estados físicos da matéria: líquida, sólida e gasosa, em forma de vapor. Ela é vista como uma fonte de energia, pois absorve e libera muita energia por unidade de volume, e é uma matéria-prima de origem barata e em abundância. Bom, por definição, uma solução de 1 ppm, para quem não sabe, ppm significa partes por milhão, de um dado soluto é aquela que contém 1 mg desse soluto por litro de solução, e uma solução de 1 ppb, que é parte por bilhão de um dado soluto, é aquela que contém 1 micrograma desse soluto por litro de solução. Então, o primeiro entendimento aqui é o óbvio. ppm, se é parte por milhão, significa dizer que é 1 em 1 milhão de partes, certo? Igualmente distribuídas. Então, se um soluto possui uma parte por milhão, significa dizer que ele possui a milésima parte de 1 grama, ou 1 miligrama, certo? Desse soluto por 1 litro, no caso, seria 1000 gramas, certo? Então, 1000 vezes a milésima parte, que também é 1000, 1 milhão. Por essa mesma razão, parte por bilhão significa que é 1 micro, ou seja, a milionésima parte, ou seja, uma parte dividida por 1 milhão, certo? E um soluto de 1 litro também, que significa 1000, certo? Então, no caso, 1 milhão vezes 1000, 1 bilhão. Esse conceito, esse entendimento de ppm e ppb é importante para a gente tratar sobre esse assunto. Como se vê, ppm é uma unidade 1000 vezes maior que ppb, certo? No caso, ppb, é 1000 vezes maior, ppm é 1000 vezes maior do que o ppb. Outras unidades muito usadas são a grama e a miligrama por litro, certo? Porcentagem é outra forma de expressar a concentração de uma solução. Solução a 1% de um dado soluto é equivalente a uma solução de 10.000 ppm desse soluto, certo? É uma forma de comparar. Grandezas importantes no tratamento de água. O valor de pH de uma água é a grandeza que indica o caráter ácido ou alcalino, ou ainda neutro dessa água. É aquele famoso se a solução é ácida, se a solução é básica. Uma água possui caráter ácido quando há uma predominância de íon de H+, no caso hidrogênio, hidrogênio na forma de cátion, como resultado da dissociação de certos produtos nela dissolvidos. Se possui caráter alcalino, ou seja, caráter básico, seria uma base, quando há predominância do íon OH-, certo? Que no caso seria a hidroxila. Importante ver, pH não é uma medida de pureza de água, certo? Não determina se a água é pura ou não.
diz simplesmente o teor, né, o potencial hidrogênico, por assim dizer, da nossa água. Temos aqui, ó, que nessa tabela, nessa régua de marcação, aquela substância que estiver com o item 7, ela é uma substância pura, ela é uma substância neutra, no caso, perdão. Abaixo, o indicador abaixo de 7 indica que ela é uma substância ácida. E acima, uma substância básica, certo? No caso de origem alcalina. Lembrando que esse aparelho que faz essa aferição se chama pH-metro ou um potenciômetro, né? Mais conhecido como potenciômetro. Temos aqui, ó, um potenciômetro, ó, certo? Com um medidor de temperatura. E aqui também trabalhamos com base em coletas de amostra, certo? Aí esse aparelho aqui ele faz um estudo em cima da amostra apresentada. Temos aqui, ó, um gráfico indicativo, ó. Isso aqui como se fosse o acompanhamento de uma mesma fonte, certo? De água. Você percebe que com o passar dos meses você vai tendo um aumento na sua taxa de basicidade, né? Vai se tornando uma substância alcalina, ao passo que com o tempo ela vai voltando e admitindo um caráter cada vez mais ácido, muito embora ela ainda seja de origem alcalina. Temos aqui um tanque, certo, de armazenamento de água. Essa água aqui ainda será tratada para remoção de qualquer tipo de graxa, de contaminantes. Temos aqui também outro percentual de potencial, né, um percentual gráfico ali do potencial de hidrogênio, certo, de uma água pura chamada de água destilada, né, que vem de 7,2 e vem descendo cada vez mais, certo, tudo isso em função de uma temperatura. Bom, falemos agora sobre condutividade ou condutância específica de uma solução eletrolítica. A uma dada temperatura é definida como sendo o inverso da resistência oferecida à passagem da corrente alternada pelo volume de 1 cm3 dessa solução, correspondendo esse volume ao de um cubo de 1 cm de aresta, certo? Esse volume é baseado em 1 cm de aresta. Todos nós sabemos que o volume do cubo é A ao cubo, e se esse cubo possui 1 cm de aresta, 1 vezes 1 vezes 1 seria 1 cm3. A unidade de condutividade é o MHO por centímetro negativo, né, menos 1 ali, ou micromo vezes centímetro menos 1, que é um submúltiplo. Temos aqui essa nossa tabelinha, né, com o teor de condutividade. A condutividade varia com a temperatura da água e, como se pode ver na figura abaixo, a condutividade teórica da água pura a 0 graus é de 0,0117 micrômetros por centímetro e a 50 graus é de 0,170 por micro vezes centímetro a primeira. Então, pessoal, e agora vamos aqui tratar das impurezas presentes na água bruta. Os constituintes da água dependem de, primeiramente, natureza do solo onde são originárias, certo? Dependendo do solo, você tem um tipo de água, por quê? Porque nesse solo contém substâncias, contém minerais. E esses minerais são determinantes, né, no momento de determinar o que a sua água contém ou não. Condições climáticas, seja de um local de muito calor, de muito frio, e o grau de poluição que lhes é conferido especialmente pelos despejos municipais e industriais. Veja o caso das grandes cidades, certo? E dos seus rios poluídos. E quais são os principais fatores que afetam a qualidade da água? Primeiro, a dureza total, certo? A dureza total implica no desprendimento de partículas. A alcalinidade total é quando você não tem aquele equilíbrio ácido que o torna neutro, puxa para a parte alcalina. A presença de sulfatos, de cloretos de gás carbônico, certo? São prejudiciais, né? Afetam a qualidade da sua água por conta de serem gases estranhos, por assim dizer, ao composto. Percentual de oxigênio dissolvido afeta a qualidade. Matérias em suspensão e matéria coloidal, que são aqueles materiais que fazem parte ou da constituição da água ali, ou são aqueles materiais que ficam ali, a grosso modo de dizer, boiando, né, aqueles sólidos ali presentes. E os sólidos totais dissolvidos, que
são aqueles sólidos que você joga, né, que são adicionados à água, que são lançados na corrente de água, porém eles acabam se misturando ao meio ali, certo? E acaba contaminando a água de forma que não há como tratar facilmente, né? É necessário todo um tratamento específico, tratamento químico para esses sólidos dissolvidos. Bom, senhores, no mais, encerramos aqui a nossa primeira videoaula, certo? Espero que o assunto tenha começado a entrar aí na mente dos senhores, de maneira que qualquer dúvida, assistam novamente e estudem bastante a apostila. Mais que todos com Deus, até a próxima.